Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alex, professor de matemática da Escola Epaminondas Mendonça, em Fazenda Nova, e do anexo em Barra de Farias. A nossa aula de hoje é sobre geometria. Vamos estudar o ponto, a reta e o plano. Esses três elementos são considerados elementos primitivos da geometria, ou seja, não possuem definição. Vamos conhecer algumas características do ponto. É utilizado para localizar pontos no espaço, não possui dimensão, portanto não se pode medir. Utiliza-se letras maiúsculas do nosso alfabeto para representá-lo. Por um ponto pode-se passar infinitas retas. Por fim, a gente tem aqui uma simples representação do que seria um ponto. É como se eu pegasse uma caneta e tocasse no papel, eu teria uma representação de onde chamaria esse ponto de ponto A. Ideia de ponto. Né? A gente consegue ter algumas ideias de ponto, tanto em alguns objetos, como também na natureza. A gente pode ter essa ideia de ponto. Aqui na primeira imagem a gente tem um GPS e aqui os localizadores, né, do GPS, trazendo a ideia de ponto. As estrelas no céu, assim como o botão aqui da campainha também pode ser a ideia de ponto. Reta. Algumas características da reta. Ela é composta por infinitos pontos alinhados, ou seja, sem fazer curva. Por dois pontos passa uma única reta. E retas são representadas por letras minúsculas do alfabeto. Então, o ponto é representado por letra maiúscula, a reta por letra minúscula. Aqui a gente tem um exemplo da reta denominada reta B. Né? E como essa característica, essa primeira característica que diz que ela é composta por infinitos pontos, então a gente imagina a continuidade dessa reta aqui nas duas extremidades. Ela é infinita nas duas extremidades. Ideias de reta. A linha do horizonte é uma ideia de reta. As linhas que compõem o forro é outra ideia de reta. E as linhas que demarcam uma avenida. A demarcação de trânsito de uma avenida é a ideia de reta. Plano. Ele pode ser determinado a partir de 3 pontos, portanto, de forma que esses pontos não estejam alinhados. Também podem ser formados por duas retas distintas ou concorrentes. É representado por letras do alfabeto grego. Aqui a gente tem alguns exemplos de letras do alfabeto grego. Alfa, beta, gama. Então aqui os 3 pontos que não estão alinhados. E aí eu tenho uma demarcação de um plano. A demarcação desse plano, esse plano seria como se fosse uma área, né, em que as suas dimensões são infinitas. Ideias de plano. Então aqui a gente vai ter a parede, uma parede lisa, nos traz uma ideia de plano. O tampo de uma mesa, né, o piso de uma quadra poliesportiva, o piso da nossa casa. Agora a gente vai voltar a falar um pouco sobre retas. Vamos conhecer as características de retas paralelas, né? Ou seja, em que situação é que eu vou ter duas ou mais retas paralelas? Então elas têm que obedecer esse critério aqui. De duas ou mais retas são paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum em toda sua extensão. Por exemplo, a reta R e a reta S. Em toda a sua extensão, se a gente continuar essas retas, a gente percebe que em nenhum momento elas poderão se encontrar, né? Poderão ter um ponto em comum. Então, isso é o que caracteriza as retas paralelas. Um exemplo, o varal. Né? O varal aqui, as cordas que compõem aqui o varal, estão ilustrando essas retas paralelas. Retas concorrentes. Para duas retas serem concorrentes, elas precisam ter um ponto em comum. Como nesse exemplo aqui, a gente tem a reta R, a reta S,
com um ponto em comum, o ponto P. A gente observa o P aqui, ó, a letra P em maiúsculo, representando esse ponto em comum entre essas duas retas. Então, dizemos que a reta R e a reta S são concorrentes. Uma ilustração de retas concorrentes seria o cruzamento entre avenidas, né? O cruzamento dessa avenida com essa outra nos traz a ideia de retas concorrentes. Retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando possuem um ponto em comum e formam ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Então, no exemplo aqui, a gente tem a reta R e a reta S formando um ângulo de 90 graus, ou seja, são retas perpendiculares. Um exemplo, uma ilustração dessas retas perpendiculares seria o alinhamento da parede com o piso dessa sala, né? Eu teria aqui um ângulo de 90 graus. Construindo retas com a régua. Né? Para a gente construir essas três versões de retas, a paralela, a concorrente e a perpendicular com a régua, é bem simples. Aqui tem um vídeo que vai ilustrar isso. Traça a primeira reta, na parte de baixo da régua, a segunda. Então, aqui a gente já tem um exemplo de retas paralelas. Agora, retas concorrentes. Eu traço a primeira reta e traço a segunda, colocando um ponto em comum entre elas. Então, aqui a gente tem um exemplo da reta concorrente. E, por fim, o exemplo da reta perpendicular. Traço a primeira reta no sentido vertical e tento alinhar ao máximo a outra na horizontal para que fique uma quina, o máximo aqui, né, próximo de 90 graus. Então, por hoje é só, pessoal. Espero ter ajudado vocês com essas definições, né, sobre ponto, reta e plano. Obrigado e bons estudos.